Salve, salve! Seja muito bem-vindo ao nosso canal Latitude 10, professor Luciano aqui com vocês. Continuando o nosso conteúdo de história de Rondônia, agora vamos falar do século 17. O século 17 na Amazônia, o processo de ocupação pelos europeus e a apropriação desse território amazônico. Agora vamos falar, olha só, da exploração e das disputas de território, tá bom? Vamos falar principalmente disso. Lembrando que nós estamos ainda naquele período chamado de período colonial no Brasil. Isso é fundamental você entender para você saber toda a história da Amazônia. Ela se passa começando pelo período colonial, 1500 a 1822, tá? E aí nós temos em 1822 até 1889 o período de império. Mas nós vamos trabalhar isso mais à frente. Por enquanto, vamos aqui, ó, período colonial. Vamos falar aqui, ó. Paramos ali quando a gente estava falando do século XVI, se você não assistiu a aula, vou deixar aqui o card, tá? Século XVI, a União Ibérica, que perdurou ali de 1580 até 1640, tá? Essa União Ibérica. Então ela vai ser fundamental vocês entenderem aí o processo de União Ibérica. Resumindo, é o momento em que o rei de Portugal morre e aí dá espaço, tá, para que o rei da Espanha vá governar Portugal, que era sobrinho do rei de Portugal, tá? Então, nesse momento, as colônias portuguesas também são governadas pelo rei da Espanha. Tá, eu separei aqui alguns fatos, alguns tópicos que são bem importantes para a gente entender esse contexto de Amazônia, tá? Nesse momento. Nós tivemos dois fatores principais de exploração da Amazônia no século XVI, final do século XVI e século XVII. Vamos lá. Nós temos o fator religioso e o fator econômico. O fator religioso ele está ligado principalmente com a reforma protestante que estava acontecendo lá no século XVI na Europa. A Igreja Católica, perdendo espaço dentro do continente europeu, faz o quê? Leva pessoas, funda, tá, as missões em colônias dos países europeus, Portugal e Espanha, a fim de quê? De catequizar os indígenas, então tornar esses indígenas cristãos. Resumindo, era isso. Então, o principal fator de exploração religioso, nós vamos ter aqui, ó, as missões. No Brasil ficou muito conhecidas as missões jesuíticas, e não é muito diferente o que a gente sabe sobre a história de Rondônia. As missões jesuíticas foram as principais missões em território rondoniense. E aí nós tivemos o fator econômico, a busca por riquezas minerais, metais principalmente, e as drogas do sertão. Vamos entender o seguinte, aqui na América Andina, a Espanha já estava dominando tranquilamente o Império Inca, então já utilizava inclusive a mão de obra das pessoas que viviam naquela região, dos nativos, em seu favor e, claro, concentrou um poder sobre um império que já existia, né? Dominou aquele império e utilizou todo aquele mecanismo daquele império existente para continuar lucrando em cima disso. Ok, então a Espanha estava bem preocupada nesse momento somente ali com os Andes, com a região dos Andes, porque encontrava ali ouro, então para ele estava muito bom. Mas Portugal ainda não havia encontrado ouro no Brasil, na colônia, né? Tratado de Tordesilhas, tá? Portugal ainda não havia encontrado o ouro, o tão sonhado ouro aqui no Brasil, e eles passam então a buscar o quê, ó? Aqui, ó, as drogas do sertão, as especiarias amazônicas. O que são as drogas do sertão? Nós temos aí exemplos, o cacau, a pimenta, o guaraná, tá? A baunilha, a salsa parrilha, a copaíba e a canela. São os exemplos dos produtos que Portugal veio buscar na Amazônia para fazer frente, tá? Lembrando que era Portugal e Espanha, as duas potências econômicas do momento, para fazer frente nos mercados europeus, para fazer frente a essa entrada de produtos e garantir que Portugal continuasse ali tendo um domínio econômico nesse processo do mercantilismo, tá? E aí, separei aqui algumas datas importantes, olha só. Diante de toda essa contextualização, nós paramos na aula passada falando aqui, ó, dos fortes implantados pelos holandeses em 1559, tá? Aqui na foz do rio Xingu. Nessa área que eu marquei aqui, ó, nós temos marcado aqui nessa porção aqui, nós tínhamos a ocupação estrangeira, que não era nem dos espanhóis nem dos portugueses. E aqui na porção onde nós temos o Maranhão, tá? Hoje atualmente o estado do Maranhão, nós tínhamos os franceses ocupando. Então, holandeses e ingleses por aqui e os franceses por aqui. Lembrando que esses três
países saíram por último naquela corrida das grandes navegações. Então eles estavam buscando implantar núcleos de povoamento nessas regiões aqui da Amazônia, aqui da região mais ao norte da colônia portuguesa e espanhola. Em 1616, então, em 1616, é construído o Forte do Presépio, no que hoje vem a ser a cidade de Belém do Pará, numa localidade chamada Santa Maria de Belém do Grão-Pará. Então, o que vem a ser a cidade de Belém do Pará hoje, em 1616, é construído o Forte do Presépio por Francisco Caldeira Castelo Branco. Ele é responsável por essa construção desse forte e garantir, tá? Olha só, na foz aqui, ó, nessa importante entrada da Amazônia, e garantir a fiscalização da coroa portuguesa, tá? De Portugal, na verdade, não da coroa portuguesa, porque nesse momento, tá? Era um momento de União Ibérica, 1580 a 1640, e Portugal continuou existindo como país, mas governado ali naquele momento pelo rei da Espanha. Então os portugueses constroem esse forte aqui em 1616 para evitar, tá? Que os estrangeiros tomassem esses territórios. E aí, em 1624, ó, nós temos a criação do estado do Maranhão e Grão-Pará. E é claro, isso é um marco muito importante porque vai garantir a posse da região e o povoamento dessa região aqui, que hoje conhecemos ali como estado do Maranhão e parte do estado do Pará. E olha só, em 1638, já com as estruturas dessa União Ibérica abaladas, no momento em que já estava para se encerrar essa União Ibérica, ocorre a expulsão dos estrangeiros pelos lusos brasileiros e portugueses dessas regiões, tanto os franceses quanto os ingleses e holandeses, tá? Nesse momento aqui, ó, 1638. E em 1669 e 1672, tá? Nós temos aqui as primeiras, fundam-se os primeiros aldeamentos na foz do Rio Madeira de padres que estavam ali para catequizar os índios. Nessa fundação aqui, ó, desse aldeamento, nós temos o surgimento do que hoje é a cidade de Parintins, no estado do Amazonas, tá? Então, nesse momento aí, nós temos essas missões já acontecendo. E em 1693, ó, que nós temos a Carta Régia das Missões, ou seja, a carta que dizia que os missionários seriam destinados para os locais pré-determinados pela coroa portuguesa. Olha só, importante esse momento aqui, ó. A Carta Régia das Missões, ela regulamentou uma série de situações em que os indígenas eram ocupados com trabalho, inclusive para os missionários. Então, os missionários utilizavam a mão de obra indígena aqui na Amazônia para fazer a coleta de frutos, a coleta de drogas do sertão. Então, eles trabalhavam num regime semi-escravista, se é que pode-se dizer isso, tá? Então, tinha um regime de escambo da troca, tá? Troca de materiais europeus para os indígenas, de produtos europeus, e em troca nós teríamos aí as drogas do sertão. Mas os missionários utilizavam muito até mesmo a venda de escravos indígenas para outras pessoas dentro da região. Bom, 1693, paramos aí para a gente falar aqui, ó, de duas coisas importantes: as bandeiras, os bandeirantes e os expedicionários. Nós tínhamos aqui, ó, esse fator econômico. Quando falamos de bandeiras, nós estamos falando aqui de fator econômico, nós estamos falando de domínio dos rios na região, tá? Domínio dos rios na região, ou seja, dominando os rios, que era o único canal de comunicação da região naquele momento, era muito mais fácil controlar o território. Então, há um controle maior desse território. E aí nós vamos ter duas figuras muito importantes: Pedro Teixeira, em 1637, e Antônio Raposo Tavares, em 1647, 10 anos após a primeira expedição. Bom, a expedição de Pedro Teixeira, ela parte aqui, ó, de Belém, tá? De Belém, e vai seguindo o rio Amazonas, tá? Vai seguindo o rio Amazonas até Quito, aqui, ó, até Quito, no Equador. Essa expedição, ela marca a presença oficial portuguesa na Amazônia. Ela é fundamental você conhecer essa expedição, saber sobre essa expedição, porque lá na frente, quando a gente falar de Tratado de Madrid, isso aqui, ó, é bem fundamental você entender, porque ela marca a presença oficial portuguesa na Amazônia, então dá a posse dessas terras para a coroa portuguesa.
E não foi só isso, eles não simplesmente passaram pela Amazônia, não simplesmente passaram por ali navegando, né? Não foi só isso, rio acima, lembrando que isso foi rio acima, né? A remo, fazendo toda essa expedição a remo. Então, essa expedição, ela funda vilas, tá? Ela funda vilas e escolhe locais para fortificações. Olha só, o intuito da expedição Pedro Teixeira não era simplesmente conhecer o rio Amazonas ou subir o rio Amazonas, e sim fundar vilas, povoados e escolher locais para fortificações, garantindo, a partir de então, a posse portuguesa na Amazônia. Lembrando que os espanhóis já estavam perdendo muito essa corrida aí para os portugueses, porque eles não estavam muito preocupados, de fato, com a Amazônia. Eles estavam mais preocupados com as suas riquezas na Cordilheira dos Andes, na região dos Andes, aqui na América do Sul. E aí, nós temos também Pedro Teixeira considerado o conquistador do Amazonas. A sua expedição partiu de Belém, tá? Partiu de Belém com 47 canoas, 70 soldados e 1.200 índios flecheiros. Essa expedição subiu o rio para entender, inclusive, coletando drogas do sertão. É a primeira vez, inclusive, que se manda o urucu para a Europa. O urucu que é aquele que faz o coloral, tá? Que a gente retira hoje, que faz o coloral. É enviado para a Europa, a primeira droga do sertão a entrar em território europeu. E é graças a essa primeira expedição de Pedro Teixeira. E aí nós temos uma segunda expedição. Essa é fundamental para a gente entender aqui, ó, o contexto rondoniense. Essa aqui, ó, ela marca, tá? Ela parte de São Vicente, São Paulo, e ela marca muito o nosso território. Aqui, ela sai de São Vicente, o que hoje é a atual cidade de São Paulo, estado de São Paulo, tá? Mais ou menos aqui assim, ó, no nosso mapa. E ela vai até Belém do Pará. Antônio Raposo Tavares, ele percorre, tá, os sertões do Brasil, vai subindo pelo Rio Paraguai, chegando até, olha só, até aqui no Rio Guaporé, encontra com o Rio Mamoré, vai pelo Rio Madeira, vence as cachoeiras, as corredeiras do Rio Madeira e consegue chegar até Belém do Pará. Durante um bom período, essa viagem durou, se não me engano, 3 anos para fazer toda essa viagem. E o que ele queria fazer? Ele queria, ó, bandeira de apresamento, buscar indígenas, principalmente aprisionar indígenas para o trabalho, para a coroa portuguesa, tá? E essa expedição, essa bandeira, ela tem um fator muito importante para o Brasil, que ela garantiu as atuais configurações do oeste brasileiro, do que hoje nós temos como fronteira aqui, ó, os estados do Mato Grosso do Sul, Rondônia, tá? Porque essa região aqui, ela fica sob domínio português graças a essa expedição aqui, ó, de Antônio Raposo Tavares. Lá no Tratado de Madrid, que nós vamos falar na próxima aula, nós vamos entender por que esses dois caras aqui foram tão importantes assim nesse processo de colonização, de exploração aqui na região amazônica, tá? Então, Antônio Raposo Tavares chega lá em Belém em 1650 e diz, olha, é possível sim fazer uma viagem de São Paulo, passando pelos rios Guaporé, Mamoré, Madeira e chegar até Belém do Pará, tá? Na extensão mais ao norte do país, ok? Pessoal, então, contexto aqui bacana que a gente fez, período colonial, século XVII, encerramos aí os principais acontecimentos no século XVII, missões jesuíticas, que é muito importante, os jesuítas estavam espalhados aí pela Amazônia, fincando suas missões, claro que eles foram expulsos pelos indígenas em vários momentos, algumas tribos muito hostis a essa vinda dos missionários que não queriam ser catequizados de jeito nenhum. E também nós temos aqui 2 grandes expedicionários ou bandeirantes, né? Vamos colocar aqui Antônio Raposo Tavares como bandeirante e Pedro Teixeira como expedicionário. Esses 2 caras aqui importantíssimos para a história da Amazônia, para a garantia de território que conhecemos hoje como Brasil. Não deixe de assistir nossos vídeos, já assista aí a aula passada e semana que vem teremos mais um vídeo aqui de história de Rondônia. Até mais, até logo.